Obrigado, pastor Wesley. Bom dia, tudo bom, gente? É bom poder estar com você aqui nessa manhã, depois de tantas mensagens e tantas inspirações que tivemos nessa manhã. Poder chegar aqui para falar com você realmente é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma honra, uma inspiração por tudo aquilo que já vivemos até aqui. Eu queria mostrar para você aonde eu estou morando agora. Para ver ali mais ou menos ali, eu moro naquele localizador ali, onde está BLC. Minha família e eu, nós moramos por bastante tempo em apartamento. A gente morou no Rio de Janeiro por 14 anos, e depois viemos para Brasília e continuamos em apartamento. Eu cresci em casa, e eu me lembro que quando eu fui ser pastor no Rio de Janeiro, eu ainda era solteiro e não tinha casa para alugar, e eu tive que alugar um apartamento. Pela primeira vez na minha vida, eu fui morar num apartamento. Quando eu era bebê, assim, onde eu nasci, era um apartamento pequeno, mas eu não me lembro, né? Então, de memória, fui ter essa primeira experiência. E eu me sentia um passarinho preso na gaiola. E eu ficava andando no apartamento e olhava pela janela e falava, gente, que negócio é esse? Não tem um quintal, não tem um negócio para a pessoa andar. E eu não gostava daquilo, não. Depois de um tempo, fui me acostumando, e passei a gostar de apartamento. E aí os filhos vieram, e nós nos mudamos, alugamos também apartamento em Brasília, e agora a proprietária pediu o apartamento, e aí minha esposa e eu conversando, meus filhos queriam muito morar numa casa. E a gente falou, vamos achar uma casa, então, que fique dentro do orçamento, que os meninos possam ter uma casa para morar. Foi uma tarefa muito difícil em Brasília, achar uma casa dentro do orçamento, mas nós conseguimos achar uma casa ali, pequena, mas uma casa, né? Pelo menos é uma casa, mas que ficava perto. Só que tem um detalhe. Quando nós começamos a olhar as casas, essa casa que a gente está, eu confesso que eu não gostei muito dela, não. Na princípio, assim, né? Tanto que a minha esposa, que me ligou assim, umas 4 vezes, eu estava viajando, e falou assim, você não mandou ainda a oferta e o contrato lá para a imobiliária. Eu falei, amor, eu estou vendo se a imobiliária desiste, porque aí eu consigo achar outra casa. Falei assim para ela. Não, mas eu gostei da casa, os meninos gostaram da casa. Eu falei, então tudo bem, voto vencido, 3-1, fomos lá e mandei a proposta. Mas eu fiz uma oração junto com a minha esposa quando a gente procurou a casa. A gente está nessa casa há 15 dias. E a minha oração foi a seguinte, falei, Senhor, eu queria que o Senhor agisse, porque toda casa que a gente vai, todo apartamento que a gente muda, a gente sempre ora pedindo que a gente quer um vizinho, que a gente possa pelo menos influenciar o Evangelho. E até aqui tem sido assim. E a gente orou de novo e falou, Senhor, acha uma casa para a gente em que a gente consiga influenciar para o Evangelho e que a gente está mudando de apartamento, de região, mas que a gente consiga montar nosso pequeno grupo ali de novo, coisa e tal, com as pessoas que estão ali perto, enfim, todo o nosso processo que a gente já tem lá em casa. E nós nos mudamos para essa casa, e aí essa semana a minha esposa me ligou. Falou, amor, fui passear com o cachorro e os meninos ali na frente da casa e encontrei uma moça com 2 crianças passeando. E as crianças têm 7 e 11 anos. Os meus filhos têm 7 e 11 anos. E ela se mudou para cá tem 2 semanas. E nós já trocamos o WhatsApp. E já estamos nos falando. Aí ela me falou a seguinte frase, será que é essa família que Deus mandou a gente aqui para poder evangelizar? Eu falei, não sei, mas de repente já é o começo do caminho. Por que eu estou te contando essa história de onde eu estou morando agora? Eu não sei o que vai dar daqui para frente. Isso não nos preocupa, nunca nos preocupou o que vai dar para frente. Nos preocupa a intencionalidade. A intenção da missão é o que precisa nos mover e é o que precisa orquestrar, precisa gerenciar todas as ações da nossa vida, inclusive escolher onde você vai morar, inclusive escolher o tipo de carro que você vai comprar, inclusive escolher a faculdade que você vai fazer, inclusive escolher aonde você compra e o que você compra. Aí você pode achar, isso é um absurdo. É claro que é. E é por isso que é o Evangelho, porque o Evangelho é absurdo, o Evangelho é para doido, não é? O Evangelho é para maluco. Paulo fala, Paulo não fala isso? Paulo diz, nós somos o quê? Loucura para o mundo.
Porque quando você começa a pensar pela ótica do Evangelho, muda a forma como você interpreta a vida, muda a forma como você começa a viver a vida, porque você passa a viver a vida a partir de um propósito, e esse propósito é o que a gente chama de intencionalidade da missão. O que é intenção? Intenção é quando você tem um desejo, um plano, um objetivo focado numa meta, num propósito. Então você tem aquele desejo, aquele sonho, aquele pensamento focado num propósito. Isso é intenção. Agora, existe uma frase que eu tenho raiva dela, mas a gente repete várias vezes, que de boa intenção o inferno está cheio. Isso é ruim. O pastor Leonardo falou aqui da mentalidade hebraica e da mentalidade grega, da forma deles enxergarem o mundo, de fora para dentro ou de dentro para fora, ou seja, da ação para o conceito ou do conceito para a ação, ou do efeito para a causa, da causa para o efeito, tanto faz como você queira apresentar. Mas ele estava trazendo isso para a gente, porque muito disso tem a ver com essa forma como a gente pensa. Ah não, fulano tem boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, ou seja, não basta ter boa intenção, você tem que fazer, você tem que agir, e está certo. Mas e se eu disser para você que Deus é um Deus de intenções? Lembra lá quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 5, fazendo o sermão do monte, e ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que se você olhar para uma mulher, e aí dependendo da versão da sua Bíblia, com intenção impura, você já adulterou com ela. Aí ele diz: ouviste outra vez aquilo que foi dito aos antigos, que você não deve matar. Eu, porém, vos digo, que se você odiar o seu irmão no interior do seu coração, você já o matou. Isso é o quê? Isso é intenção. E aí vem para mim a coisa fantástica do texto bíblico, por isso que eu falo que Deus é um Deus de intenções, porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê o coração. Nós vemos o quê? Nós vemos as ações. Mas Deus consegue ver além das ações e enxergar o meu coração. Quando eu digo que eu preciso ter uma intencionalidade de missão, eu não estou dizendo que eu preciso ter simplesmente o sentimento, a vontade e não executar, não é isso. Mas aquilo que eu vou executar precisa estar impulsionado pelo desejo, pelo sentimento da missão. É ela que precisa estar aqui dentro, porque é isso que vai movimentar todas as demais ações que eu vou ter para frente na minha vida. Foi. Jesus uma vez estava andando e ele estava indo para Galiléia com os seus discípulos. E eles tinham mais de um caminho para chegar na Galiléia, da Judéia para a Galiléia. E diz o texto em João capítulo 4, que lhe era necessário passar por Samaria. E eu sempre fico pensando, quando eu leio esse texto, eu adoro esse texto, e eu sempre fico pensando, por que era necessário passar por Samaria? Eu já pensei várias coisas. O caminho era mais curto, realmente o caminho era um pouco mais curto. Porque eles podiam ter comida para comprar, locais, não, isso eles tinham no outro caminho também. Mas quando você segue lendo o texto de João capítulo 4, você entende o porquê que era necessário. Era necessário porque Jesus tinha um projeto. Qual era o projeto de Jesus? Encontrar uma única mulher junto ao poço, ao redor de meio-dia. Porque aquele encontro iria mudar a história de toda uma cidade. E quando você vai ler no livro de Atos, qual é o primeiro lugar aonde o Evangelho chega e aonde o Espírito Santo atua fora de Jerusalém? Samaria. E como é que o Evangelho começou com os samaritanos? Com um encontro junto ao poço de Jacó, ao redor de meio-dia. Jesus tinha a intenção clara e os objetivos muito claros, e é isso que norteava
o seu fazer, é isso que norteava aquilo que ele queria fazer. Agora eu queria que você pensasse comigo, quantas pessoas você conhece? Consegue imaginar aí? Quantas pessoas você conhece? Deixa passar na cabeça aí, quantidade de pessoas que você conhece. E se eu agora dividir essas pessoas que você conhece em locais, certo? Em blocos de locais, vai diminuir um pouco, né? Se eu começar a dizer para você as pessoas que você conhece na família, diminuiu, não diminuiu? Uma vez fizeram um encontro da minha família, por parte de pai, tinha perto de umas 500 pessoas, e eu cheguei lá, eu achei que eu conhecia todo mundo da família do meu pai, até que eu cheguei lá e vi que das 500 eu conhecia umas 40 no máximo, o resto eu nunca tinha visto, não sabia nem quem era. E era engraçado porque o pessoal mais velho, né, que conheciam as raízes, digamos assim, né, ele, você é fulano que é filho de cicrano, que é filho de não sei quem, Mateus, esse aqui é fulano que é filho de não sei quem, que é filho, contando aquela genealogia de Gênesis lá, né, e aí começava, e você ficava assim meio perdido com aquele monte de gente, e eu percebi que eu não conhecia muita gente da minha família, mas mesmo que você não faça o encontro da sua família com 500 pessoas, a sua família mesmo, primo, tio, que você tem por aqui, que você tem perto da sua casa ou que está distante, quantas pessoas você conhece da sua família? É um número bem reduzido, mas ainda é um grande número. Ok, se você pensar no seu trabalho, quantas pessoas você conhece no seu trabalho? Também é um número menor de pessoas, mas você conhece essas pessoas, você está com ela ali todo dia, você fala com elas, sai para almoçar, bate um papo ali, mostra uma foto, tem no WhatsApp o grupo do trabalho. Na igreja, quantas pessoas você conhece na igreja? Quantos aqui pertencem a uma igreja de mais de 1000 membros? Por favor, pode levantar a mão para mim? Mais de 1000 membros. 2 pessoas, se eu estou enxergando bem. Ok. Quantos aqui pertencem a uma igreja entre 500 e 1000 membros? Já aumentou um pouco, um número surpreendente de 5 pessoas. Quantos aqui pertencem a uma igreja entre 200 e 500 membros? Já tem um público maior. Agora, quantos pertencem entre 100 e 200 membros? Por favor. Quase a mesma quantidade do grupo anterior. Menos de 100 membros. Olha para trás ali. Levanta a mão para mim, menos de 100 membros. Obrigado. Vocês só estão comprovando uma estatística da UCOB, que perto de 75%, 76% das igrejas têm até 100 membros. E dessas nós temos uma quantidade considerável de 50 membros. Agora pensa comigo. Quantas pessoas, vocês que são da igreja de 1000 membros, ou 500 membros, 300, 400 membros, quantas pessoas vocês conhecem na igreja? Eu conheço todo mundo. Agora eu quero mudar sua forma de conhecer. Quantas pessoas você tem contato mesmo, que são amigos seus? Amigos, na igreja. Deu? Independente da igreja que você frequenta, se eu fizesse aqui a pergunta, eu tenho certeza que a gente chegaria à mesma quantidade de pessoas. Entre 3 a 10, 12 pessoas. Amigos, próximos. A maioria vai ficar entre 5, 6, 8 pessoas. Se você pensar assim, meus amigos, aquelas pessoas que você chama para sábado à noite comer uma pizza. Aquelas pessoas que você chama para almoçar em casa. É isso mesmo, porque comida nos aproxima e evidencia a proximidade que temos. Se você estiver numa igreja de 100 membros, você vai ter a mesma quantidade de pessoas próximas. Se você estiver numa igreja de 1000 membros, você vai ter a mesma quantidade de pessoas próximas. Porque não importa a quantidade de pessoas na igreja, porque você é um ser de relações e você vai se relacionar sempre com a mesma quantidade de pessoas, estando numa igreja de 50, de 100, de 1000 ou de 2000. Então qual é a diferença? A diferença são as pontes entre os grupos de relações. Vamos explicar. Numa igreja de 50 membros, você conhece um grupo menor de pessoas, como todas as outras igrejas, mas você se sente mais acolhido,
porque o seu amigo também é amigo de fulano que é do outro grupo, e isso é uma conexão muito próxima. Então você tem a sensação de que você conhece a todos e que está relacionado com todos. Numa igreja muito grande, essas conexões são em grupos, mas em quantidades menores, e você não consegue se conectar com todos, e é por isso que você tem essa sensação de distanciamento. Entendeu? Por que eu estou falando isso com você? Porque quando você olha para os seus vizinhos, quantas pessoas da sua vizinhança você conhece? Hoje, morando em cidade como a gente mora, antes, na época que as pessoas moravam em casas rurais, assim, com sítios, tinham distâncias, né? Mas as pessoas sabiam mais dos seus vizinhos, os conheciam mais, estavam mais perto dos seus vizinhos, no sentido de relacionamento, do que hoje a gente dividindo porta. Tem pessoas aqui que moram em apartamentos, dividem porta com 2, 3, 4 vizinhos, e você não sabe quem é o seu vizinho, não sabe o nome deles. Você não vai saber. A gente morou num apartamento uma vez, já contei isso aqui para vocês uma vez. A gente morou num apartamento uma vez no Rio de Janeiro, e a gente morava no 3º piso, e a gente conseguiu mudar para o 5º piso, porque era mais barato e tinha armários na casa. E a gente que muda muito não compra armários. Então a gente mudou para aquele apartamento. E aí a vizinha, eram 2 apartamentos só por andar, a vizinha chegou para a gente e falou assim: nossa, eu gosto tanto de vocês, vocês são diferentes. Aqui morava um camarada que era um pastor de uma igreja aí, e eu nunca vou na igreja dele. Ela falou assim, minha vizinha era espírita, kardecista, e ela falou assim, eu nunca vou na igreja dele, mas vocês são gente boa, eu gosto de vocês, eu vou na igreja de vocês. Aí eu falei, você lembra o nome da igreja dele, que ele morava? Não lembro não, era um nome diferente. Eu falei, então tá bom, porque era meu colega de ministério que tinha saído, eu tinha entrado no apartamento dele. Então eu só queria saber se ela ainda tinha referência, ou se eu conseguiria dar a volta, né, por outro caminho, né? E ela foi à igreja, ver meu filho lá na igreja cantando, minha filha, a gente ficou muito amigos. Nós ficamos nesse apartamento uns 4 anos e pouco, quase 5 anos. E mudei do apartamento para ir para Brasília. E eu lembro que o dia que a gente saiu de lá, o marido dela falou assim, olha, eu não sei o que a minha esposa vai fazer, porque ela está chorando, já tem uns 3 dias porque vocês vão embora. E ela fez um jantar de despedida para a gente na casa dela. E a gente se tornou tão amigo que as nossas portas ficavam abertas, né? Então meus meninos iam para a casa dela, e assim, porque a gente se tornou próximo, né? Próximo. Mas essa foi uma vizinha que a gente conseguiu proximidade. Agora, na outra casa que a gente estava, outro apartamento, a gente também conseguiu proximidade com a vizinha. Quando a gente ficou doente com Covid, foi bem bonito, porque a Covid, ela era de um grupo de risco e a gente não podia chegar perto dela, né? Mesmo sem ninguém estar doente, a gente não podia se aproximar dela. Então a gente não se viu mais por 1 ano praticamente. No mesmo apartamento a gente não se via para protegê-la. No mesmo andar, mas não se via para protegê-la. E ela chegou e a gente trocava, né? Então deixava um pão na porta da casa dela, batia e saía, sabe? Aí ela fazia a mesma coisa pela gente, a gente ia fazendo assim. E quando a gente ficou doente, coitadinha, ela lá toda cheia de proteção, chamou lá a enfermeira que estava cuidando da gente, e mandou lá um almoço para a gente. Falou assim, manda para eles, para cuidar deles. E mandou pão, e mandou queijo, mandou um monte de coisa. Todo dia ela mandava alguma coisa para cuidar da gente. Nossa vizinha. Quantos vizinhos você conhece? Você vai se relacionar com o grupo de pessoas que você convida para o seu aniversário. Dos seus vizinhos, quantos você vai convidar para o aniversário do seu filho? Da sua família, quantos você vai convidar para o aniversário do seu filho? Da igreja, não, eu conheço, o pastor está falando aí que eu só me relaciono com 8 a 10 pessoas, mentira, eu conheço a igreja toda e conheço todo mundo. No casamento do seu filho ou no seu casamento, quantos você convidou? Se não foi a igreja toda, então você é um mentiroso. Porque quem você convidou é quem você tem relacionamento próximo. E eu não estou falando para você que é certo ou errado, eu estou dizendo que é assim. Tá certo? Aí você pensa, mas pastor, como é que eu vou convidar 100 pessoas da igreja? Quem que paga isso? Exatamente, mas você pagou para 10, não pagou? Por quê?
porque são próximos. Aonde eu quero chegar com isso? Qual é a diferença do pequeno grupo para todas essas outras relações que eu te mostrei aqui? De vizinhança, grupos de relações, de igreja, de trabalho, de família. Qual é a diferença do pequeno grupo para todas essas outras relações? É a intencionalidade. No trabalho, vocês se reúnem para ter trabalho, né? Família se reúne porque a gente é família. Tem aquele tio chato que você tem que aguentar porque é sangue do seu sangue, né? Na igreja é porque é igreja. Mas e no pequeno grupo? É por causa de quê? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Toda vez que nós falamos de comunidade, nós falamos de, basicamente, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 41. Abra lá. Atos capítulo 2, verso 41 diz assim. Se você depois pode comparar com os versos que eu vou te dar, mas basicamente está aqui. Atos 2, 41 diz assim. Então aqueles que estavam contentes receberam a sua palavra e foram batizados. E naquele dia, ao redor, cerca de 3.000 almas foram adicionados a eles. E eles continuavam firmes, fiéis, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o temor veio sobre todas as almas, e muitas maravilhas e sinais eram feitas através dos apóstolos. Agora, todos os que acreditaram estavam, que diz aí? Juntos, e tinham todas as coisas em comum. E segue o texto. E as almas e vendiam suas possessões e seus bens e dividiam entre todos, e não havia entre eles necessitados. Se você depois for para o capítulo 4 de Atos, no verso 32 em diante, vai te falar mais ou menos a mesma cena, mas vai acrescentar alguns elementos, dentre eles dizendo que o Senhor acrescentava novas pessoas ao grupo de salvos. E quando você chega no capítulo 5, você vai entender o porquê que Ananias e Safira viveram o que viveram. Porque entre o grupo de Atos, no capítulo 2 e 4, não havia entre eles necessitados, mas não quer dizer que todos estavam na mesma situação financeira. E é meio óbvio, né? Porque se eu tenho todos na mesma situação financeira, então eu não tenho quem pode vender propriedades para poder cuidar dos outros que não têm, concorda? Então, na verdade, eles nem todos vendiam tudo, alguns vendiam tudo, outros vendiam uma parte, não importa. O que importa não é quanto um tinha e quanto o outro tinha ou deixava de ter. O que importa é que entre eles não havia quem passava necessidade. E é isso, às vezes, o que destrói meu coração. Quando eu olho para a igreja, olho para a minha igreja e penso e vejo que nós deixamos os nossos irmãos passarem por problemas e por dificuldades, e tudo que a gente faz é pedir oração na quarta-feira. Que a gente tem a cara de pau e a coragem, não temos vergonha na cara, de chegar e falar assim: nós queremos orar por irmão, porque ele perdeu o emprego, está passando um acerto danado, uma perda danada, perdeu o emprego por causa do sábado. E por que nós, como comunidade, não estamos cuidando dessa família que perdeu o emprego por causa do sábado? A gente ora, mas não faz mais nada além de orar. Entre nós não poderia haver alguém que passe necessidade. Às vezes eu penso uma pessoa falando assim: não, eu preciso de oração porque eu vou deixar o emprego. Eu falo emprego por causa do sábado, que é muito comum no nosso meio. Vou deixar o emprego por causa do sábado. E eu fico pensando: gente, e por que a gente não pode se juntar e sustentar essa família por um X período de tempo, até que essa pessoa, ou essas pessoas na família, esposa, os dois, enfim, não interessa, quem cuida ali das finanças da família, consiga então sustentar a casa? Como que eu posso ir no supermercado, encher o meu carrinho, e o meu irmão não tem o básico para comer? Isso não é admissível dentro de uma comunidade. E o segundo ponto
é que não é admissível dentro de uma comunidade que é tão fechada em si, que não é aberta para trazer outros para a sua comunidade. Leia Atos 2 e 4, e você vai ver que era uma comunidade dinâmica, porque Deus ia acrescentando, porque 3.000 pessoas foram batizadas. Eu fui montar uma igreja uma vez, abri uma igreja, um grupo de jovens chegou para mim e falou assim: pastor, a gente queria abrir uma igreja, num lugar que ninguém abria igreja há 35 anos. E eu falei: e daí? Ele falou: não, a gente queria que o senhor nos ajudasse. O senhor pode nos ajudar? Eu falei: posso. E eles começaram a se reunir, a gente fez um pequeno grupo na sala da minha casa, ficamos lá por 1 ano e meio, e a gente montou a igreja. E eles tinham assim contatos formidáveis naquela região, porque eles moravam naquela região, e eles começaram a convidar pessoas, e eles eram um grupo assim de 20, depois caiu para uns 14, 13 pessoas, mas a quantidade de convidados já chegou a 20 numa primeira reunião de pequeno grupo, 20 não adventistas, para 13, 14 adventistas, já pensou? Mas depois de algumas reuniões, as pessoas não ficavam. E eu comecei a pensar: gente, será que o que a gente está errando? É a nossa fala, o que a gente está errando, né? E um dia eu me dei conta, era uma reunião de pequeno grupo, tinha um lanche, comida importante, tá? Tinha um lanche, e na hora do lanche, o grupo de amigos que fundou o grupo se juntava e ficava batendo papo, rindo e comendo, e os visitantes ficavam no outro lado. Eles eram tão amigos, tão próximos, que eles não se davam conta, não era de maldade, mas eles não se davam conta que eles precisavam se abrir para acolher outras pessoas. E assim a coisa não vingava. O que eu tive que fazer? Fechei a igreja. É isso mesmo, fechei. Dividi o grupo em 2 e montamos 2 outros projetos, porque a amizade deles, entenda bem o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, atrapalhava a missão. Não porque missão não é amizade, porque ela é, mas porque eles não conseguiam enxergar que a comunidade precisava se abrir para alcançar novas pessoas. Quando eu olho Atos 2 e 4, eu vejo cuidado dos irmãos que estão dentro e missão para aqueles que ainda não estão dentro. Concorda comigo ou não? É isso que você vê em Atos 2? É o que eu vejo. Então agora eu chego aonde eu queria chegar. Qual é a intenção do seu pequeno grupo? Ou você acha que eu te contei esse monte de história aqui solta? O seu pequeno grupo acontece na casa que acontece porque ela foi escolhida, porque ali vocês têm a intenção, o projeto, o planejamento de que aquelas pessoas possam cuidar umas das outras e alcançar outras pessoas? Ou simplesmente é na casa de fulano porque aconteceu de ser na casa de fulano? É por isso que a gente tem pouco sucesso, porque se a gente não planeja de acordo com a nossa intenção, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se a gente não tem intenção, quando a gente planeja, a gente vai chegar em qualquer lugar, porque eu não tenho um objetivo claro onde eu quero chegar. Qual é a intenção do seu pequeno grupo? Qual é a intenção da sua comunidade? É salvar pessoas? Então você precisa entender as pessoas que você quer salvar. Você precisa conhecê-las, você precisa saber o gosto, a preferência, onde elas moram, o que elas fazem. E aí você então achar o lugar aonde você vai se reunir. Você vai se reunir aonde as pessoas estão, da comunidade ou para o grupo de fora, a depender do foco que você vai dar à sua reunião, porque você tem uma intenção. Eu moro onde eu moro porque eu quero alcançar os meus vizinhos. É aonde eu moro. Já chegaram lá com uma lista para a gente participar de um monte de coisa, que tem que pagar dinheiro. E a minha esposa olhou e falou assim: gente, mas não ficar pobre de tanto negócio que a gente tem que participar. Eu falei: amor, mas é o jeito da gente fazer relacionamento com os vizinhos. Entra nesses trem todo aí. Aí você pensa: mas eu não preciso de um cara para cortar uma grama na frente da minha casa, porque a minha casa não tem grama na frente. Mas eu entrei no rateio do cara, para cortar a grama.
Porque esse dinheiro que eu vou pagar por mês é investimento. Não no cara que vai cortar a grama, mas na minha intenção de criar relações e amizade com os meus vizinhos. Eu me reúno onde eu me reúno, porque eu tenho uma intenção clara do que eu quero e da onde eu quero chegar. Então, a minha intenção me faz planejar, e o meu planejamento é feito a partir da minha intenção. Se você não é capaz de responder com a intenção do seu pequeno grupo, ele não tem razão de existir. Vamos nos reunir porque a gente gosta de estar junto. Aí é aquele grupo de amigos que eu te contei. Reúne para comer pipoca, reúne para um monte de coisa. Mas não tem a intencionalidade que o pequeno grupo tem que ter. Nós estamos juntos por causa da intencionalidade da missão. Quando eu vim para o COB, eu tenho um amigo que se tornou meu amigo. E ele me disse uma frase que eu não esqueci. Nós não nos conhecíamos, mas ele me disse a seguinte frase: nós nos juntamos sem nos conhecermos por causa do mesmo propósito que é da missão. A missão nos uniu. E pela missão nós nos tornamos amigos. Porque a intencionalidade da missão é que nos move na direção do propósito que a gente tem de cumprir com um pequeno grupo. Entenda bem. Qual é a missão? Qual é a missão? Depois desse monte de palestra aqui, você não vai me responder qual é a missão? Qual é a missão? Cara, amigo, me dá mais 45 minutos aí. Porque se nós não temos isso aqui claro, a gente não pode sair daqui não. Qual é a missão? Salvar pessoas. A missão é salvar pessoas. Quem são essas pessoas? Elas estão aonde? Pensa no seu pequeno grupo. Elas estão aonde, essas pessoas que você tem que salvar? Elas estão dentro do seu pequeno grupo ou estão fora do seu pequeno grupo? Elas estão dentro e fora. Quando eu cuido do meu irmão, eu estou agindo para salvá-lo. E quando eu cuido de quem está fora, eu estou agindo para salvá-lo. É por isso que quando eu falo que você tem que estar focado na missão, eu não estou falando focado simplesmente em fazer ações missionárias. Eu estou falando que você tem que estar focado em pessoas, dentro do seu pequeno grupo e fora do seu pequeno grupo. É por isso que dentro do meu pequeno grupo, se eu sou um missionário, se eu tenho a intenção clara e eu me entendo como missionário, eu jamais vou dizer, não aguento fulano na minha comunidade. Jamais vou dizer isso. Porque fulano está na minha comunidade, porque eu é que sou o missionário e não fulano. Quem muda sou eu. Quem se adapta sou eu. Quem aprende sou eu, em prol do meu irmão. Porque quem é o missionário? Sou eu. Quem é que tem a intenção? Sou eu. Aí você fala, mas pastor, quer dizer então que eu tenho que ficar mudando e me adaptando por causa das pessoas da minha comunidade? É isso aí. Porque senão aquela frase que eu falei que de boa intenção o inferno está cheio, vai mudar. O inferno vai estar cheio de pessoas que não querem se adaptar. Você entendeu, né? A parada, né? É tu mesmo. Entendeu? Porque eu tenho que eu sou o missionário. Porque quem é que tem a intenção? Quem é que tem o planejamento? Agora, se eu faço isso, meu irmão faz isso, meu outro irmão faz isso, ô irmão, aí ele volta. Porque aí o Espírito Santo fez aquilo que precisava fazer, mudar o coração da gente. Qual a intenção do seu pequeno grupo? Por que seu pequeno grupo se reúne no dia e na hora que se reúne? Esse dia e hora é simplesmente por causa de um programa, de um projeto pré-fixado por alguém? Ou porque é o dia e a hora que responde às necessidades da comunidade, de dentro e de fora? Esse grupo que a gente montou, um desses grupos, sabe qual era o horário dele? Sábado, 5 horas da tarde. Para um pastor de igreja, como eu era, na época que eu estava, eu era departamental e cuidava, além de, eu tinha aberto 3 igrejas, eu era departamental e pastor de 3 igrejas.
Você parar para cuidar de uma única igreja, de um pequeno grupo, de 20 pessoas, sábado, 5 horas da tarde, é complicado. E eu falei para eles, irmãos, não tem condição. Sábado, 5 horas da tarde, falou, foi pastor, é porque a gente fez uma pesquisa. Falei, qual pesquisa? Que as pessoas que moram aqui vão para a praia, e toda uma explicação. E esse horário é o horário do intervalo, é o horário que a gente vai conseguir trazê-los. Tá bom. E não é que eles estavam certos? O nosso pequeno grupo era lotado, sábado, 5 horas da tarde, de visitantes não adventistas, e de adventistas que faziam parte do core ali, no núcleo base. Lotado, sábado, 5 horas da tarde, porque naquele lugar, naquele contexto, para aquelas pessoas, sábado, 5 horas da tarde. Porque eu tenho intenção. Então, o meu planejamento acontece por causa da minha intenção. Concorda ou não? E a minha intenção é salvar pessoas, de dentro e de fora. Por que o seu pequeno grupo se reúne com as pessoas que se reúnem? Porque eu tenho o quê? Intenção. Eu planejo. Quem vai estar no meu pequeno grupo, quem são as pessoas, os dons, os talentos, as habilidades, as pessoas que nós vamos convidar, como que nós vamos convidar? Porque eu tenho intenção para poder fazer. Por último, seja intencional no seu pequeno grupo. A intenção da missão. Salvar pessoas dentro e fora. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você tomar serve, porque você vai chegar em qualquer lugar. Então, se você não sabe qual é a intenção, qual é o objetivo do seu pequeno grupo, ele não tem razão de existir. Mas Deus deu para você uma intenção, não deu? Não deu um propósito? Qual é o propósito? O mesmo de Atos 2 e 4. Cuidarmos uns dos outros e cuidarmos daqueles que estão fora. Porque a intenção da missão é para dentro e para fora. Eu planejo com a intenção, e se eu tenho uma intenção, eu preciso planejar. Eu preciso pensar. Eu preciso conhecer os meus interessados. Eu preciso conhecer o meu grupo base. Eu preciso conhecer aonde vai estar a reunião do pequeno grupo. Eu preciso decidir a hora e o local, qual o tema, que tipo de tema, qual é o assunto, quem são as pessoas. Planejamento. Jesus um dia saiu da Judeia para a Galileia. E ele foi caminhando com os discípulos. E os discípulos pararam num determinado lugar, porque estava um sol de meio-dia, um calor danado. Jesus parou no poço, um poço, e ele falou: estou meio cansado, vocês vão lá comprar comida que eu vou ficar aqui. Para os discípulos, Jesus estava só descansando, era um dia como outro qualquer, mas para Jesus não era. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele tinha planejado, ele tinha intenção, ele tinha clareza. E quando aquela mulher apareceu de longe, e a conversa aconteceu, e toda a conversa baseada naquilo que estava acontecendo, 1 ano depois, 2 anos depois, você tem um evangelho chegando em Samaria, como eu te falei, e aí ficou claro qual era o projeto de Jesus. Parece que era descansar junto à sombra no poço de Jacó, mas não era. Era a armadilha missionária de Jesus. A intenção de salvar não só aquela mulher, mas salvar toda uma cidade. Porque ele tinha a intenção, planejou e executou. Faça isso. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer através do seu esforço e do pequeno grupo e da comunidade que você lidera. Deus abençoe você.